Queridos, paz e graça, que prazer estarmos aqui para gravar mais uma pré-aula. Fique conosco e eu quero iniciar essa pré-aula mandando um grande abraço ao Lucineide Silva, aqui de Teoflotone, ao Ronaldo Dodge, meu grande amigo, a Hélida Tenório, ao Tiago Lima, ao pessoal da MESP lá em Craíbas, ao Márcio Caíque e também ao Marcelo Silva. É só um minutinho, estamos voltando. A paz do Senhor a todos vocês que estão conosco, ao pessoal que sempre nos dá a honra de assistir a nossa pré-aula, divulgar a nossa página na internet, acessar o nosso Facebook. Eu deixo aqui para você, querido, para que você nos acesse no Facebook, divulgue as nossas aulas, nos ajude, compartilhe nossa aula. É facebook.com/ebpemfoco.to. Nós somos do EBP em Foco, da DTO, Assembleia de Deus Ministério aqui de Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas. E você vai ficar esse tempo comigo agora, você novo professor, você que tem engajado nessa aula maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical, dá-nos a honra e tem dado-nos a honra de participar e ser nosso amigo na Escola Bíblica Dominical, assistindo nosso vídeo aula, divulgando. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar. Estamos aqui hoje para gravar mais uma pré-aula, a pré-aula de número 4, que vai falar sobre alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. Vamos falar muito sobre esse tema aqui, muita coisa boa, muita coisa nova, e eu vou deixar para você, copie e cole para você levar para a sua sala de aula e divulgar durante a semana. Leitura bíblica em classe está em João, o capítulo 16, o versículo 20 ao 24. São 4 versículos para você ler, para você mandar. Grave um pedacinho da videoaula, mande para o seu aluno, distribua na rede. Querido, a Escola Bíblica é parte da igreja aqui na terra. Nós precisamos evangelizar através da Escola Bíblica. Grave aquilo que você achou interessante, aquilo que você achou de extrema importância, que tocou em você, que falou ao seu coração, e mande para aquela pessoa que ainda não conhece a Escola Bíblica. Mande para pessoas mundanas, apenas 30 segundos de vídeos, 15 segundos de vídeos. Isso vai causar um grande impacto na vida das pessoas que não conhecem o Senhor. E você tem uma ferramenta para falar de Deus. Então você é professor, você é aluno, você superintendente, você é presbítero e pastor, Deus ainda continua te usando como sempre. A aula de hoje é muito boa e nós precisamos destacar aqui nessa aula muita coisa que vai acontecer. O ponto central vai falar assim: o crente tem a alegria do Espírito apesar das circunstâncias. Vamos falar um pouquinho sobre alegria, algo de extrema importância. A nossa introdução da nossa lição, nós vamos falar sobre a alegria e também sobre a inveja. E eu queria que você abordasse esse tema nessa introdução, que nós estudaremos aqui então o termo alegria versus inveja. Na raiz hebraica aqui, para você já falar nessa introdução, para você entrar já nessa aula, nessa pré-aula, eu queria que você falasse nessa pré-aula que a raiz hebraica kinam significa literalmente aqui ambição desmedida, uma queimadura no rosto, só para você ter noção aqui do que nós vamos falar. Ou então aquela cor produzida no rosto quando a pessoa tem uma profunda emoção. Isso aqui, aquele ardor produzido, aquela dor produzida, no grego é pronunciado como zelos. É usado aqui numa tradução de mal, no sentido de mal, e não no sentido de bem. Preste bem atenção nisso aqui. É o que nós chamamos aqui de inveja. Que não é inveja. Que não no original hebraico é inveja. É uma sensação de dor, uma sensação de queimadura. É como se você tivesse queimado o rosto, só para você ter noção do que os judeus falam sobre o que é inveja. Leve isso para a sua sala. Será necessário aqui entender nessa introdução a leitura bíblica em classe. Por quê? Porque ela nos levará a uma dimensão sobre tudo o que iria acontecer ao longo dos anos. Ao longo dos anos com quem? Com os discípulos. Quando ele diz que a mãe, quando vê o seu bebê recém-nascido, se alegra, ela é uma especificação do que os discípulos iriam sentir, do que os discípulos ainda iriam passar. Jesus estava abordando esse tema. Então, a leitura bíblica em classe de João, você precisa entender, porque se você não entender, se você não ler para a sala de aula, nessa introdução você vai ficar voando. Então, mostre para os seus alunos
que essa introdução ela era para os discípulos, a leitura bíblica em classe era para os discípulos entenderem o que iria acontecer. Jesus estava falando para eles que eles iriam ficar tristes durante um período de tempo, mas é como uma mãe que está para dar à luz, quando ela dá a luz ao filho, ela consegue colocar no braço, o filho ela esquece da dor, ela esquece porque a alegria de ter um filho é muito grande. Eles iriam sentir essa alegria. Nós vamos trazer para nós agora entendermos que nós estamos vivenciando a alegria de pertencer ao Senhor. De que maneira? É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Querido, o Espírito Santo, ele será o Consolador e ele é o nosso Consolador. Na época dos discípulos, ele foi o Consolador que envolveu os discípulos e conseguiu colocar para os discípulos a alegria que nem os homens, nem os demônios e nem o sofrimento da vida, da morte, da vida que eles estavam vivendo ali, que era uma morte no literal, conseguiria arrebatar, ou conseguiria tirar o gozo que lhes era permitido naquele momento. Então, quando nós lemos essa leitura bíblica em classe, nós entendemos que o ato deles estarem agora vivendo e sendo colocado aqui na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo o abraçando, os abraçando, significa que eles iriam viver momentos com o Espírito Santo que nem a morte, nem o inferno, nem os demônios conseguiria lhes tirar. Muitos discípulos morreram crucificados de cabeça para baixo, cerrado ao meio dos profetas. Outros tiveram o corpo, a pele tirada vivo, mas isso, apedrejados, isso não tirou o prazer que é o Espírito Santo, o prazer de servir ao Senhor. Essa é a tese da leitura bíblica em classe que você deve fazer a introdução na sua sala de aula. Trazer para o nosso cotidiano agora, assim, a nossa atualidade agora, nós temos um gozo na nossa alma diferente dos que ainda não conhecem a Cristo. Olha que interessante. Por quê, pastor? Pois nós somos e temos o Consolador que nos foi outorgado pelo próprio Jesus. Assim como ele liberou para os discípulos, ele continua liberando hoje. E ele está presente no nosso dia a dia. Ele está fazendo o trabalho de nos conquistar, de nos moldar, de trabalhar em nosso caráter, de nos dar alegria de vida, alegria de viver. E é por isso que nós falamos que nós somos felizes. É essa introdução que você vai emplacar na sua sala de aula, tanto no tempo dos discípulos, como agora na era graça. Juntando, o Espírito Santo continua trabalhando e vai continuar trabalhando até que Jesus volte. Ok, querido? Eu queria que você falasse no tópico número 1, e o tópico número 1 fala o seguinte: alegria, felicidade interior. Nesse tópico, você precisa entender que estar no Espírito e permanecer no Espírito são termos bem diferentes. Fale isso na sua sala de aula. Por que, pastor Elias? Enquanto pessoas apenas estão durante um momento sentindo a presença do Espírito Santo, outras permanecem todo o tempo com Ele. Olha que diferença. Existem pessoas que só sentem a presença do Espírito Santo na igreja, no domingo à noite, ou no culto de oração, e sai dali, ele vive uma vida totalmente jogada, totalmente diferente, totalmente... Aqui, por que não dizer, arregada ao mundo? Outras já são diferentes, outras já vivem, já permanecem o tempo todo com o Espírito Santo. Anda falando com Ele, conversa com Ele, tem particularidade com Ele. Olha, essas pessoas vivem e nos deixam completamente maravilhados, querido, ao vermos como eles enfrentam os problemas do dia a dia. Esse tópico número 1, você vai mostrar que quem se envolve com o Espírito Santo no seu cotidiano, eles enfrentam os problemas diferentes, eles têm uma outra visão, eles têm um trabalhar totalmente diferente das pessoas que não têm aqui a presença do Espírito Santo no dia a dia. Nós temos pessoas que vão para a igreja, só sentem a presença de Deus ali e vão embora para casa, são as mesmas pessoas. Agora, nós, professores, devemos nos envolver e
envolver as pessoas que estão à nossa volta com a confiança no Espírito Santo, com a confiança de que Ele nos selou e Ele começa a trabalhar e Ele vai terminar esse trabalho na nossa vida. É muito diferente. O tópico de número 2 da nossa revista, e eu vou complementar aqui o tópico número 1, vou ainda complementar o tópico número 1 para você, que eu não dei base bíblica, eu queria que você abrisse comigo Filipenses. Há um texto muito bom em Filipenses, o capítulo Filipenses, isso, Filipenses, o capítulo de número 4, o versículo 4, olha o que diz o versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja vossa moderação, olha, conhecida em todos os homens, perto está o Senhor. Paulo, aqui nesse versículo, para você complementar o número 1, o tópico 1, ele nos mostra a confiança, não nesse mundo de problemas, não, mas o viver a alegria da eternidade durante essa vida e o porvir. Viver a alegria aqui e também no porvir. A paz de Deus, querido, essa sensação consoladora de estarmos reconciliados com Deus e de termos parte do seu favor, e a esperança da bênção celestial são um bem, olha que interessante isso aqui, muito maior do que possa ser expressado com plenitude. Nós não podemos expressar essa alegria. As pessoas devem sentir através do nosso ser. Essa paz celestial, ela manterá os nossos corações, manterá a nossa mente em Cristo Jesus. Ela nos impedirá de quê? De pecar. Quando nós estamos submetidos às tribulações, ela nos impedirá de que nos afoguemos nela. Olha que interessante. Ela nos manterá calmos e com satisfação interior. Vou traduzir isso aqui. Você não se desespera quando você entende que você é filho do Deus vivo e que o Espírito Santo tem uma alegria. E aqui é interessante, vai abordar o tema da revista, a alegria do Espírito do Deus, ela te cobre, ainda que tudo esteja contrário, você tem paz interior, porque você confia no Espírito Santo, porque você confia no Deus vivo. O subtópico número 2 da nossa revista vai falar o seguinte: a fonte da nossa alegria. Preste bem atenção. Romanos 8, tem um texto muito bom para você falar. Romanos 8, o versículo de número 32, olha o que diz esse texto, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É a pergunta. Aquele que não poupou o seu filho, olha, que não poupou o seu filho, antes ele nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Querido, de todos os presentes que o Pai nos deu aqui nessa vida, aqui na terra, o melhor deles, o melhor de todos eles, foi o seu Filho amado. Ele gerou em nós a alegria da vida. Ele gerou em nós o ardor no coração de quem o aceita como Senhor. Enquanto a inveja, que foi falada na lição passada, produz, e vai ser falado também nessa lição, que é interessante, que eu abordei na lição número 3 e estou abordando aqui um pouquinho na lição número 4, enquanto a inveja ela produz aqui ardor no rosto, ela queima, é como se fosse a queimadura de quem a possui. Enquanto ela produz isso em quem a tem, o Cristo produz o ardor no mais íntimo do homem. Aonde? No coração. Pastor, ele está ficando louco? Não, querido. Contra fato, um argumento, vamos para a Bíblia. Lucas 24. Olha que interessante. Lucas 24, o versículo de número 32. Lucas 24, 32. 24, versículo, olha o que diz esse texto. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando você expõe as Escrituras, o coração de quem escuta arde.
Quando você expõe as Escrituras, o coração de quem está te ouvindo é impactado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, que ele é invisível. O Espírito Santo trabalha enquanto você fala. O Espírito Santo trabalha enquanto você se envolve e se deixa guiar por ele. Então, enquanto o mundo arde na inveja, aqui vai uma base para você entender, uma coisa para você entender. Muitas pessoas na igreja que têm inveja ainda não foram conquistadas pelo Espírito Santo. Você se alegra com quem tem dons. Você não tem inveja de quem tem dons, não. Cuidado com isso aí, viu? Então nós precisamos entender isso que leva para a nossa salva. Não é para sentir inveja, pelo contrário, é para você sentir alegria, porque verdadeiramente Deus está abraçando aquela pessoa. E como eu faço para buscar a alegria de Deus? Vai se envolver com o Espírito Santo, que você vai ter essa mesma alegria que nós estamos sentindo. A alegria de que quando alguém está explicando uma videoaula, o seu coração queima, dá vontade de ir para frente da sala e falar, sair gritando na rua, feito um louco de Cristo. Isso é emocionante. O subtópico número 3 fala a bênção da alegria. Nesse subtópico, você precisa explicar que conflitos são exclusivos de todos que estão em um corpo da raiz adâmica. Conflitos são exclusivos de um corpo que está na raiz adâmica, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles sabem como prevalecer, eles sabem como enfrentá-los. E ele sabe que em breve virá um grande testemunho sobre os ocorridos. A provisão de Adonai, ela se manifesta constantemente na vida de quem anda pela fé. Olha que interessante. Quem desenvolve e aplica, sabendo que sua provisão é algo essencial em nossas vidas cristãs. Quando você desenvolve os dons espirituais, e são 9 os dons espirituais, todo mundo tem os dons espirituais, querido. Essa é uma grande briga na Assembleia de Deus e em outras religiões também. A grande briga. Será que todo mundo tem os dons? Eles são outorgados. Nós é quem devemos buscá-los. Paz, benignidade, amor, mansidão. Nós é quem devemos buscá-los. À medida que eu vou envolvendo com o Espírito Santo, eu vou conquistando esses dons. Eu vou sendo trabalhado pelo próprio Espírito e esses dons vão vindo à tona. Não sou eu quem desenvolve, é o Espírito Santo quem os trabalha em mim. E eu vou adquirindo. Posso adquirir todos os dons? Claro que pode, querido. Claro que pode. Aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrirá. Quem está buscando vai encontrar. Por isso tem pessoas na igreja que são bênçãos e outras pela misericórdia divina. Entenda isso. Eu vou continuar aqui para nós possamos entender. O tópico de número 2 da nossa revista fala inveja, o desgosto pela felicidade alheia. Olha que interessante. Nesse subtópico aqui, de número 2, fala sobre a definição. Fótonos, entenda isso aqui, também de origem grega, é uma palavra de origem grega, é um termo mais usado aqui para inveja no Novo Testamento. Fótonos, está aqui embaixo para você colar e copiar. Onde eu acho algo sobre isso? Eclesiastes. Tem um texto fantástico sobre isso em Eclesiastes. Eclesiastes 4, o versículo de número 4 diz o seguinte: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Olha que interessante. Esse texto nos relata que os nossos mais profundos desejos de trabalho em obras provém da inveja ao próximo. Segundo o sábio Salomão, esse desejo é correr atrás do vento, gerando ansiedade que provoca velhice precoce, que encurta a vida. Mas quais essas obras eu estou falando? Obras carnais, querido, não obras espirituais. Quando você pratica obras carnais, é porque você está com inveja. Fulano comprou um carro, eu também tenho que comprar. Fulano construiu uma casa, uma mega casa, eu também quero construir uma mega casa. Fulano comprou um terno vermelho, eu também quero comprar um terno vermelho. São obras carnais. E Salomão fala que isso é um fruto da inveja. Foque-nos. Pastor, mas eu não tenho. Então por
que você teve vontade de ter? Porque despertou em você. É proibido eu ter? Não, mas você tem que ter cuidado com esse termo, você tem que ter cuidado com o limite da inveja. Você tem que ter cuidado com desenvolver essa inveja, porque senão você passa a cultivá-la no seu coração e ela só vai aumentando. A raiz vai crescendo e você começa a correr atrás do vento, como diz Salomão, nesse tópico. Já o tópico de número 2, ele vai abordar inveja, o fruto da velha natureza. Olha que interessante, a inveja é um fruto da raiz adâmica, é um fruto de um homem ainda que não conheceu a Deus. Nós temos isso? Claro que temos, querido. Não sejamos hipócritas. Nós estamos aprisionados num corpo de pecado. E isso gera. Todo homem, fala nesse tópico número 2, que todo homem sabe que é dotado de raciocínio e, como tal, sendo um ser pensante e trazendo consigo parte do Criador, ele sabe que a inveja é pecado. Sendo pecado, por que a igreja moderna, na atualidade, não abstém desse termo no seu meio? Já pararam para pensar sobre isso? Por que a igreja nunca parou para fazer um jejum para impedir a inveja? Não parou para orar contra a inveja? Por quê, querido? Porque estamos vivendo um tempo de muitas divisões. E a pergunta é, por que nós estamos vivendo um tempo de muitas divisões? Há uma resposta também uma pergunta. Por que nós estamos vivendo um tempo de muitas divisões? Por que nós estamos gerando pessoas que não contentam com o que têm? Então, 3 perguntas dentro de um tópico. Por que a igreja não abstém a inveja? Porque nós estamos vivendo um tempo de tantas divisões. E por que nós estamos tendo uma era que as pessoas não contentam com o que têm? Simples, querido. Essa geração é a geração de insatisfação em todos os sentidos, até mesmo espiritualmente. As pessoas não estão satisfeitas com o sacrifício do Calvário, elas tendem a buscar outras coisas. E pasme do que eu vou falar aqui agora, nós estamos vivendo e vamos vivenciar ao longo desses anos para a volta de Cristo uma igreja que é insatisfeita com o que tem, com o que Adonai tem lhe dado. Note que há uma cobiça da mulher do próximo, há uma cobiça da casa do próximo, há uma cobiça do cargo do próximo, da igreja do próximo, porque fulano é pastor presidente, porque há uma cobiça muito grande rondando a igreja na atualidade. Há uma cobiça muito, porque fulano canta mais bonito. Isso são frutos da inveja. É o ardor no rosto, é o queimar as pálpebras. Isso é fruto da inveja. Já o tópico de número 3 do item 2, há algo muito interessante para você falar em sala de aula. Fala assim sobre os efeitos da inveja. Olha o que vai causar a inveja e o que está causando a inveja na atualidade. Para as suas salas, se possível, faça plaquinhas e grave pedacinhos desse termo aqui e joga para a sua sala. Você vai ver como os alunos todos virão para assistir a aula, porque eles se despertam quando eles veem que nós estamos acusando alguns problemas na igreja que eles estão passando. Faça isso para você ver o resultado. Tópico de número 3 então vai falar sobre os efeitos da inveja. Nesse tópico de número 3 do item 2, você fala que os efeitos da inveja eles são diversos, como perseguição, eu só comecei aqui, perseguição, loucura, até a busca pela morte. Pô, pastor, você está ficando doido, calma, vamos falar sobre isso. Então, loucura, perseguição e até a busca pela morte. Isso desenvolve inveja. Você quer ver algo sobre isso? Vejamos o caso de Acabe com a vinha de Nabote. Lembra-se disso? Lembra do caso de Saul com o rapaz Davi? Vamos para a morte agora? Lembra-se do caso de Caim que matou Abel? Vamos continuar sobre a inveja? Vou aprofundar para você. Lembre-se do caso de José que foi vendido pelos irmãos. Lembra-se disso?
muitos cristãos na atualidade, eles estão mortos. Muitos cristãos, eles estão com sangue escorrido na vida deles, mas não o sangue do Cordeiro, não o sangue de Yeshua HaMashiach, não, é o sangue da inveja. É profundo o que eu estou falando aqui agora, querido. Eu estou te levando a uma dimensão altamente espiritual, porque quando o próprio Deus diz para Caim, aonde está o sangue do seu irmão? Ele fala assim: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Tem muitos irmãos na igreja que estão sangrando a inveja na atualidade. Olha, somente quem ainda é dominado pelo impulso humano coloca tal sentimento em evidência. Somente quem é dominado pelos impulsos de um homem que não conheceu o Espírito Santo deixa manifestar a inveja. Eu posso ter inveja? Eu tenho, querido. Todos nós temos. Agora eu não posso manifestá-la. Eu não posso deixar que ela tome conta do meu ser, a ponto de eu perseguir pessoas no ministério, ao ponto de eu querer que pessoas caiam em prostituição, que pessoas tenham um ministério arrasado, ao ponto de eu querer que pessoas sejam mortas. E eu já tive com pessoas confessando para mim, falando assim: pastor, como eu queria que fulano morresse. Isso é inveja, querido. E eu falei: meu querido, vamos fazer 30 dias de oração para Deus tirar isso do seu coração, porque você está dominado pela inveja, e nós não admitimos quando nós somos dominados pela inveja. Quando o nosso índice de público está alto e de repente começa a cair, nós começamos a condenar as pessoas que estão à nossa volta, porque nós estamos cheios de inveja. Já notou quando a sua sala começa a se esvaziar e você não entende o porquê? E você coça a orelha assim, coça o rosto e passa a mão no nariz e na boca e fica a ponto de enlouquecer e diz o que está acontecendo, e a aula do irmão está surtindo muito efeito e você passa a perseguir o irmão. Já notou que isso acontece? Por quê? Porque a inveja começou a tomar o seu coração. Sabe o que você tem que fazer nessas horas, querido? Abraçar com o irmão, dizer, ser humilde, dizer assim: o que você faz, o que você tem, o que você... Assistir uma aula, sentar. Quem não senta para aprender nunca pode ficar de pé para ensinar. Então aprenda com ele, desenvolva um método novo para que a sua sala encha novamente nas suas aulas. Isso é entender que nós precisamos ser trabalhados ao longo de nossa carreira como professor, de nossa carreira como pastor, de nossa carreira como discípulo. É aprender, querido. Ok? Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que fala: a alegria do Espírito é para ser vivida. Nós temos que correr com as aulas, nós precisamos correr com a aula, que é uma aula que ela é muito agradável aos alunos. Todos querem opinar, todos querem entrar dentro do tema. E você, professor, precisa entender que você não faz a aula sozinho. Eu não faço minhas aulas sozinho. Não consigo fazer minha aula sozinho. Há uma participação do aluno, há uma participação de outros professores, participação de pastores, e isso precisa ser colocado na nossa sala. Você precisa abrir o leque para que outras pessoas também opinem na sua revista, porque senão vai ficar uma aula monótona. Não tem como a aula ser somente você, não. A não ser que você seja muito bom de aula para fazer uma aula sozinho, lendo revista, sem colocar ninguém para ler. Não. Compartilhe parte do seu conhecimento com quem está à sua volta. Eu aprendo enquanto dou aula. Eu aprendo enquanto leciono. Eu aprendo com as pessoas que estão à minha volta. E você precisa aprender. É o nosso dever aprender. Então, nesse tópico número 3, envolva a sua sala. Divida as lições, as leituras entre mulheres que estão na sua sala, entre homens que estão na sua sala, e coloque eles para ler, para que eles entendam e entrem na lição. E você precisa correr um pouquinho com a aula, que é uma lição que vai dar muito palpite, é uma lição que vai dar muita polêmica, e polêmica traz conhecimento. Nesse tópico, que você abrisse comigo a sua Bíblia, mande alguém ler João 16, versículo 33, olha o que diz esse texto, diz assim, João 16, versículo número 33, olha que interessante: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que interessante. A natureza divina não desertou da natureza humana.
mas susteve e deu aqui consolo e valor ao sofrimento de Cristo. Isso é muito interessante, querido. Nesse tópico aqui, nessa leitura, nos mostra que ela não desertou, mas ela susteve, ela manteve. Porque o próprio Cristo diz, olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim, ou seja, que vocês tenham alegria em mim. Paz aqui é no sentido de você ter alegria. Ainda que todos estejam em aflição, nós temos paz em Cristo. E é muito interessante, querido, que você vai falar nesse tópico que enquanto contarmos com a presença, favorável de Deus, nós estaremos felizes e devemos estar tranquilos. Ainda que todo mundo nos abandone, ainda que todo mundo nos deixe de lado, ainda que estejamos à beira da morte, a paz de Cristo é a única paz verdadeira e os cristãos têm nele esta paz. É somente nele que nós temos essa paz. Não está em Buda, não está em Maomé, não está em Maria, não tem paz a não ser no próprio Cristo, porque ele diz, no mundo passarão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos mostrando que ele tem como nos ensinar a vencer o mundo. Ele tem como nos ensinar a vencer o mundo. E essa paz que ele nos dá, nos traz essa eminência de vencer o mundo. Através dele nós temos aqui a paz com Deus. E assim nele temos paz com a nossa mente. Já viu aquela história de que quando você tem paz na mente, você deita e dorme tranquilo? Nós devemos animar-nos porque Cristo tem vencido o mundo ante nós. Ele venceu primeiro, querido. Ele quem outorgou essa liberdade de termos paz primeiro. Mas enquanto pensarmos que resistimos, cuidemos de não cair. Quando eu penso que eu acho que eu vou dominar, não, querido. Quem nos traz essa paz, quem nos traz a certeza de sermos alegres, felizes, é o próprio Cristo. É nele que está a minha felicidade. Minha felicidade que não está, como diz a pessoa, na minha cara metade, não. Está em servi-lo, em ser dele. Eu terei momentos de felicidades no meu cotidiano se eu viver baseado em Cristo. Se a minha família for a base em Cristo, se o meu trabalho for a base em Cristo, se a igreja que eu estiver, eu buscar aqui uma base de uma comunidade em que Cristo seja o centro, porque do contrário todas essas coisas vão cair por terra. Continuando aqui a nossa lição, no subtópico de número 2, do item 3, ele vai falar sobre a alegria no servir. Você vai abordar nesse subtópico o seguinte, que o prazer de servir deve acompanhar aqueles que esperam a volta de Jesus. Por quê? É uma pergunta. Dá vontade até de dar glória a Deus aqui quando a gente fala sobre isso. Por que a alegria de servir deve acompanhar aqueles que esperam a volta de Jesus? É simples, querido. Porque à medida que vamos aprofundando no Evangelho, nós entendemos que o maior de todos os mestres, ele morreu servindo. Aquele que busca ser servido nunca entendeu o plano de Adonai para os homens. Qual é o plano de Adonai para os homens? Querido, o plano de Adonai para os homens é exatamente conquistar o seu próximo através da dedicação. Com a dedicação, ou seja, através do amor, através do servir, que sempre será a base do Evangelho, para que outros entendam a lei do amor manifestada através de Jesus Cristo no mundo. Ele chegou humilde, montado no jumentinho, e nos mostrou que servir conquista quem está ao nosso redor. Querido, nós precisamos aprender com Jesus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, quantas pessoas precisam ser convencidas do pecado, da justiça, de que nós não temos justiça se não for em Cristo, e do juízo que ainda irá acontecer. Do juízo, se nós colocarmos em nosso tempo, nós precisamos entender que
nós sabemos que irá acontecer um juízo. E esse tempo agora, quando nós falamos de alegria no servir, nós precisamos entender que a igreja precisa da alegria no servir a Jesus Cristo. Caminhando para o tópico número 3, já no final da nossa lição, ele vai abordar a seguinte tese: a alegria no contribuir. Deve ser muito bem explicado isso aqui na sala de aula para que não haja controvérsia dos assuntos. Esse assunto ele é polêmico, mas nós precisamos contorná-lo e entender o porquê ele aborda esse tema, a alegria no contribuir. Querido, note uma coisa, abra comigo o texto de Lucas 21, versículo de número 4. Há um exemplo de servidão nesse texto, há um exemplo de como servirmos a Cristo nesse texto. Preste atenção, diz assim o texto, Lucas 21, versículo número 4, diz: porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta porém da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa porém da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Dar todo o seu sustento aqui, nesse texto de Lucas 21, versículo 4, é enxergar o Deus da provisão. Quem entrega o seu sustento enxerga um Deus de provisão. É realçar a alma a viver completamente sem grilhões, sem amarras a este mundo. Por que eu estou falando isso? Querido, a alegria de servir aqui não é você tirar tudo, entregar a sua casa, entregar os seus bens, entregar o seu carro para a igreja, não, de maneira nenhuma. Você entrega tudo que você tem no louvor, você entrega tudo que você tem dentro da igreja, participando dela e sendo membro dessa boa nova. Você entrega tudo que você tem através das missões, quando você vai e faz missões, não só contribuindo, porque o ID não ficou só para contribuir, o ID ficou para que você também participe. A igreja ela precisa entender que não é a quantidade que é colocada no gasofilácio. A igreja ela precisa entender que é o que há por trás do coração de quem colocou, e se colocou com uma visão espiritual ou se colocou com uma visão carnal. É isso que o texto está levando. Deve ser feito com liberalidade, deve ser feito com um coração aberto, deve ser feito com uma alma totalmente lavada e com entendimento, ou seja, o intelecto de que a obra precisa continuar. Esse tempo agora, esse último tópico da nossa revista, que fala sobre a liberalidade, que fala alegria no contribuir, precisa ser bem exposto. As pessoas precisam entender que nós, por amarmos a obra, colaboramos com o que temos, com o que somos e com os nossos dízimos e ofertas para que a obra continue evangelizando, para que pastores continuem evangelizando, para que discípulos continuem sendo feitos, para que haja um tempo agora para que nós possamos reunir e adorar o Messias, o Todo-Poderoso. Espero que essa aula surta um grande proveito na sua vida. Espero que você passe a entender que nós somos e devemos ser a alegria do Evangelho aqui nesse tempo. Que a alegria ela é um fruto do Espírito. Em contrapartida, nós temos a inveja, que é um hábito da velha natureza. Nós não podemos deixar que a inveja manifeste no nosso cotidiano. Nós não podemos deixar que a inveja tome conta daquilo que Deus nos deu, que é a alegria de servir nesse tempo. Ainda que todas as provações venham, ainda que todos os problemas venham, nós continuamos servindo ao Senhor, porque sabemos que dentro em breve Ele virá nos buscar. Eu me despeço de você com um grande abraço e até a próxima pré-aula. E até o Shalom.